Nos dois últimos vídeos, né, curtos, nós dividimos a primeira parte dessa exposição, né, sobre os paradigmas da escola e da educação. Nós vamos hoje para o segundo momento, quer dizer, qual é a alternativa àquele paradigma racionalista, mecanicista, né, que vê o estudante não como uma pessoa, não como um ser histórico, não consegue enxergar as relações, a inserção local histórica. Nós, nas aulas anteriores, mostramos, né, aquele vídeo do cérebrozinho dentro de uma caixa com um líquido, que é uma imagem que eu gosto de utilizar, né, montado num cabide com rodinhas que simboliza, em primeiro lugar, essa redução do ser humano à sua mente, ao desenvolvimento intelectual mental, que é a característica fundamental, né, da escola, e decorrente disso a negação da corporalidade do ser humano. Então a negação, a escola não trabalha a nossa sexualidade, não trabalha o desenvolvimento da liberdade do corpo, não compreende, não reconhece a dor, a doença como questões a serem respeitadas, né, o conforto, o próprio conforto, né, assim, que tem que ter uma cadeira decente, um espaço decente, tem que ser bonita a escola, a pessoa tem que ver coisas bonitas, ouvir coisas bonitas. Nada disso entra em consideração dentro do paradigma tradicional da escola, desse modelo escolar que considera o ser humano apenas sob o seu aspecto de racionalidade, né, de intelecto, de desenvolvimento intelectual. Da mesma forma, também ao concluir, a gente falou rapidamente disso, mas estou resituando para a gente poder ver a diferença do paradigma que nós defendemos. O ser humano que é só o cérebro, que é só a racionalidade, é isso que deve ser desenvolvido, né, transmitindo-se conteúdos para esse cérebro que viria sem conteúdos, viria burro, viria sem saber de nada, quando na realidade todas as crianças, adolescentes têm muitos saberes, têm muito desenvolvimento, têm muito, né, já que construírem suas histórias. Também um outro elemento é que essa perspectiva tradicional não reconhece o ser humano como personalidade, como uma pessoa dentro de relações, que tem uma família, que tem um círculo de cultura em torno dele, que tem um lugar social, que faz parte de uma classe social, que é um cearense, um nordestino datado historicamente. Nada disso, né? Os contextos, né? Os grupos, a grupalidade, toda a pertença que todos nós temos, isso também é desconhecido. Então a escola, tanto faz você cair numa escola no interior do Ceará, na capital do Ceará, em São Paulo, em Brasília, né, no interior do Maranhão, os conteúdos serão os mesmos, porque a escola não considera, ela não se preocupa com a formação da pessoa relacionada com sua realidade, né? O sistema abstrai de tudo isso, é um conhecimento abstrato que deve ser transmitido intelectualmente, e isso deveria ser suficiente. Mas o que é a questão que se põe para nós? Mas, Enéas, se for isso mesmo, assim, qual a alternativa, né? O que é que nós podemos pensar de diferente? Então eu vou partir de uma ideia, né, para aquilo que eu chamo de o paradigma humanista radical. Por que a palavra radical? A palavra radical é para dizer isso mesmo, radical, que leva as coisas até onde elas podem ir, até o final, né, até a raiz da realidade. Então, quando eu digo paradigma humanista radical, é que eu estou querendo um humanismo, não esse humanismo superficial, esse humanismo dos conteúdos humanistas, mas o humanismo de pensar o ser humano pleno, né, integral, completo, radicalmente buscar o desenvolvimento humano pleno. Então, o que é que eu estou chamando de paradigma humanista radical? Imagine que em vez daquele cérebro, né, montado num corpo mecânico,
o corpo é simplesmente o sustentáculo mecânico da cabeça, do cérebro, serve só para ficar sentado aquilo e levar de uma sala para outra, para a biblioteca. Não é corpo de relações, não é corpo de prazer, não é corpo de dor, não é corpo de doenças, não é corpo de sexualidade, não é corpo de sensualidade, de beleza, de nada. Ele é apenas o corpo sustentáculo mecânico da mentalidade. Imagine que, em vez daquilo, em vez de ser aquele bicho, aquela coisa, nós, seres humanos, tivéssemos um cérebro. Aqui nosso cérebrozinho. E que esse cérebro, mas que esse cérebro estivesse dentro de uma persona, de um rosto. Persona, né? Vem do grego, aquela máscara, né, que nos teatros antigos, às vezes nas cidades, quando tem um teatro antigo, era tradição colocar na entrada do teatro as três máscaras simbolizando os três estilos do teatro grego, ou as três, como eu diria, os três tipos, né, do teatro: a tragédia, o drama e a comédia. Então tinha uma máscara rindo, uma máscara chorando e uma máscara espantada, né, simbolizando a comédia, né, a tragédia e o drama. Aquilo era persona. Persona era de onde vem personagem, né? É o rosto do ator do teatro. E daí deriva, né, assim, todos nós temos um rosto, o rosto como símbolo da nossa personalidade. Só eu sou eu, só você é você, né? E essa personalidade ela é que define quem eu sou, e não apenas o cérebro. O cérebro é um elemento de mim. Eu tenho cérebro, simbolizando a razão, claro, não apenas o cérebro, a parte, né, orgânica, não apenas a parte material do cérebro, mas o cérebro como simbolismo dessa nossa racionalidade, do nosso intelecto, da nossa condição espiritual. Todos nós temos um cérebro, mas esse cérebro está numa pessoa. Eu também, né, como pessoa, eu vou botar aqui simbolizado por esse coraçãozinho, eu tenho meus afetos, minhas emoções. Todos nós temos nossos afetos, nossas emoções, nossas amizades, nossos desafetos, as coisas que nós não gostamos, pessoas, processos, fatos. Todos nós gostamos de algo, desgostamos de outras coisas, temos emoções, né? E todos nós representados aqui, vou botar um calçãozinho aqui para não ter que definir, né? Menino, menina, menina, menino, nenhum dos dois. Nós temos nossa sexualidade, tá? Nós temos, afinal de contas, nossa corporalidade. Todos nós somos intelecto, afetos, emoção, sexualidade, corpo, corporalidade. Esse corpo que sente prazer, dor, calor, frio, desconforto, ou conforto, né, que se movimenta ou que se expressa com maior liberdade ou com menor liberdade. Esses somos nós. E, fundamentalmente, o que eu quero sugerir que vocês reflitam é que nós não somos um somatório, nós somos uma conexão de todos esses elementos. Eu, Enéas, cada um de vocês é uma conexão de intelecto, espiritualidade, mentalidade, mente, cérebro, com coração, simbolizando afetos, emoção, com o calçãozinho aqui simbolizando nossa sexualidade, com o nosso corpo como um todo. Então, a rigor, eu não
eu não sinto o sabor que eu sinto comigo, não está na língua, ele está no todo. Como assim? Simples. Assim, por que nós cearenses gostamos de tapioca, né, uma tapioca com queijo, com café com leite, a gente acha isso gostoso, comer um caranguejo com cerveja na quinta-feira, e aí você chega no outro povo, é uma outra coisa, que a gente chega, por exemplo, né, na França, encontra queijos, alguns deliciosos, outros queijos que para nós são intragáveis, de tão elaborados, de tão forte, de tão, né, há queijos que vem assim quase com os tapurus dentro ainda, né, fervilhando, que a gente, se comer, vomita, né, porque né, fede, é estranho e tal, mas aquilo faz parte da cultura, da totalidade, da espiritualidade, dos costumes, da história do povo francês, né? Da mesma forma, um nórdico, um alemão que chega aqui a primeira vez e a gente leva ele na quinta-feira, na Praia do Futuro, né? Forró e caranguejo, a gente abre o caranguejo, ali dentro são os intestinos do caranguejo, joga farofa, mexe. Às vezes os caras olham pra gente com um olhar espantado, não faz parte da totalidade deles, mas faz parte da nossa, né? Então, talvez se você morre hoje à noite, qual é o último jantar que você quer? Rapaz, muito provavelmente eu ia pedir um baião de dois com queijo assado, aquele que vem cheio de nata, né, para eu comer com cerveja gelada, com uma boa paçoca, uma carne de sol assada. Por quê? Porque isso, além do sabor, né, que faz parte de mim, faz parte da minha história. Ao comer isso, eu lembro dos meus pais, eu lembro da minha família, eu lembro das minhas raízes. Ao comer algumas comidas, né, um outro exemplo que eu dou além desse, às vezes eu acordo de manhã, em vez de me alimentar super, assim, ou bem, né, frutas, coisas mais saudáveis, eu pego um pão, passo manteiga e faço um café com leite, tomo um café com leite ali quentinho, com pão com manteiga. Isso é uma coisa tão simples, não é nem tão, né, em termos alimentares, não é nem tão bom, mas alimenta meu espírito, porque ao fazer isso eu lembro da minha infância, eu lembro das férias que eu passava com os meus avós em Campos Sales, eu lembro do meu pai, da minha mãe. Então essas coisas não são, entendeu? Gosto não é uma questão de língua, é uma questão da total, tudo em nós é compreendido, é lido a partir dessa totalidade. Então é uma totalidade conexa, né, de emoção, cérebro, afetos, corporalidade, sexualidade, sensualidade. Nós somos essa totalidade conectada. A palavra é fundamental, nós somos a totalidade. E eu quero sugerir aqui uma reflexão para vocês, que para mim é muito real, é que essa totalidade, ela não se contém, ou ela não é construída, ela não é elaborada, então ela não existe isolada dos contextos. Então eu não sou somente eu. Quando eu fiz essa espiral inclusiva, né, eu tenho que colocar aqui minha família, eu tenho que colocar aqui os outros grupos dos quais eu faço parte. Vou botar uma multidãozinha aqui representando minha grupalidade. Eu vou colocar aqui representando meu trabalho, né? Uma indústria para representar o trabalho, no caso meu trabalho é educação. Mas o modelo social em que eu vivo, o tipo de trabalho que eu tenho, os valores sociais, os grupos, o tipo de religião que eu tenho,
o meu lugar geográfico, o meu lugar histórico. Eu sou essa totalidade, ela me constitui. Um outro trabalho, eu seria outra pessoa. Outro tipo de relações políticas, sociais, eu seria outra pessoa. Tá aqui uma bandeirinha, né? Para lembrar isso aqui também da política, né? Bandeirinha aqui da política. Uma outra realidade política, eu seria outra pessoa, eu pensaria diferente, eu sentiria coisas diferentes, eu teria coisas diferentes. Então, a ideia é que nós somos essa totalidade que começa em mim como totalidade, de todos os elementos que me constituem, que constituem minha personalidade, afetos, emoção, razão, corpo, sexualidade, sensualidade, tudo, em relação também com minha família, com os grupos dos quais eu participo, com a religião, espiritualidade que eu desenvolvo, a forma, com o tipo de trabalho, com o tipo de relações sociais nas quais eu me encontro, com o meu lugar geopolítico, geográfico, histórico, né, no qual eu vivo e onde eu me expresso. E todo esse processo, ele é constituído a partir de dois vetores, da forma como eu vejo. Ele é constituído a partir de tudo que eu recebo. Então tem uma setinha vindo de fora para mim, porque minhas emoções iniciam nas relações com meus pais, eu criança, eu bebê, meus amigos. Então o afeto que eu recebi, o amor que eu recebi, o carinho que eu recebi, a atenção que eu recebi, o mundo que me recebeu, essas coisas, eu diria que não há uma separação, né? E nem interessa discutir quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Se o vetor da recepção ou o vetor da expressão, quer dizer, aquilo que eu expresso para o mundo, na realidade, aí aqui do outro lado eu coloquei aqui, né, um vetor de recepção, um vetor de expressão e um vetor representando das duas pontas, recepção e expressão, porque ao longo do nosso desenvolvimento nós vamos cada vez mais constituindo um entrelaçamento entre o que expressamos e o que recebemos. Isso significa que eu sou o que recebo, e a partir do que recebo e incorporo, e a partir do que eu expresso, né? Há uma dupla via de constituição. Eu não sou algo estático, nenhum de nós é algo estático, todos nós podemos nos transformar. Nos transformar não significa, da maneira como eu compreendo, que alguém vai mudar da água para o vinho, mas é como se fosse uma sobreposição de camadas, né? A gente tem aqui, é como se fosse fazer uma bola de meia. A gente bota aquele, né, papel no meio, tal, bota a primeira meia, bota a segunda, bota a terceira, a bola vai crescendo e vai tendo um caráter. A cada meia que a gente coloca, a bola se torna algo novo, né? Então nós somos um pouco isso. Nossa transformação se dá por camadas. Nós não deixamos de ser o que éramos. Nós recebemos novas ideias, desenvolvemos novos pensamentos, expressamos isso sob a forma de ação, conhecemos novas coisas, novas relações, isso nos modifica e nós vamos constituindo camadas. Isso significa os problemas do Enéas, as suas dores de todos nós, né, nossas questões emocionais, afetivas, corporais e tal, elas num certo sentido continuam ali, mas elas vão sendo recobertas por novas camadas que vão modificando aquilo que nós éramos para o que nós somos. Então eu serei um outro Enéas, ou com pensamentos, com maneira de expressar, com outra totalidade dentro de algum tempo. Isso é natural. Então esse que é o processo de transformação, que a gente pode levar num sentido, né, de um desenvolvimento mais consciente, mais amplo, mais auto-reconhecido, mais auto-direcionado, ou direcionado a partir dos vetores externos, inconscientemente, de forma alienada.
Mas nós somos essa totalidade. Se nós somos essa totalidade, né, eu também quero colocar isso como um ponto de partida para o nosso debate, nós somos essa totalidade, não somos aquele cérebro quadrado, né, apenas racional, num corpo apenas mecânico, mas nós somos esse ser vivo dentro de relações constitutivas que formam uma totalidade em si mesmo e que constituem uma totalidade com a nossa exterioridade, com os grupos, né, com todos os... Nós somos uma síntese plural, complexa de relações nas quais nós nos inserimos. Para me mudar, eu tenho que mudar as relações. Então eu tenho que receber coisas diferentes e exprimir coisas diferentes. Isso, para mim, eu vou dar aqui um exemplo, né, ou dois exemplos. Se eu como, né, comida gordurosa, né, bolos, doces industrializados com gordura hidrogenada, com açúcar refinado, tal, isso vai se incorporar em mim como obesidade, pressão alta, taxa de açúcar no sangue, uma possível diabetes, doenças, né, crônicas né, problemas muito. Se eu, pelo contrário, a partir de leituras, observações, conversas com os outros, sugestões de pessoas, e aí tomo decisões também nesse sentido, eu começo a me alimentar de frutas, de verduras, fazer exercício, eu vou eu vou incorporar uma outra realidade, eu vou ser outra pessoa, né, com outro nível de saúde, com outra forma de saúde, com uma vida saudável, com a cabeça que vai pensar diferente também, né, com relações, com coisas que eu vou defender diferentes, com posturas diferentes. Então muda a pessoa a partir do que a gente come. Aí imagine a partir do que a gente lê. Se a pessoa, né, nas suas horas de lazer, fica ali na internet só olhando, seguindo o perfil de cantores, de atores de televisão, de personalidades do show business, né, de personalidades dessa cultura de massa, da indústria cultural, vendo besteirol, é isso que está alimentando o seu intelecto, o seu espírito, a sua visão, sua cultura. Então a pessoa se torna idiotizado, abobalhado, manipulado mais facilmente. Se eu dedico meu tempo, né, a conversar com os outros, com meus amigos, com minha família, com ler um bom livro, com procurar boas fontes de informação, inclusive também, né, com ter um tempo para meditação, com ter um tempo para mim mesmo também, eu estarei usando meu tempo livre para um outro tipo de desenvolvimento que vai me alimentar de uma forma diferente, e eu serei uma pessoa diferente. Entendeu? Então, e eu digo isso muito pensando em todos nós, mas quando eu falo aqui, eu fico refletindo, pensando nos nossos filhos. A gente tem que ter cuidado com que tipo de inserção eles têm nesse mundo virtual. É um mundo que não é o mundo real. O mundo real é esse mundo que nós estamos aqui, né, ao redor, as pessoas, as relações. Então essas pessoas são prioridade nas minhas relações, e não as pessoas que eu não conheço, que eu desconheço, que estão longe de mim, que não fazem parte dessa vida, mas que entram na minha vida através de uma tela virtualmente. Então o mundo virtual não né, ele é uma imagem do mundo real, e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então a questão que eu queria colocar como conclusão se nós formos isso que eu penso que nós somos, se eu for assim, se cada um de vocês for esse ser humano aqui e não aquele outro, daquela forma que a escola sempre lhe tratou, se você for isso, se nós formos isso, o que é que deve ser a educação? Para aquele é muito simples. A educação é pegar os conteúdos e transferir para o cérebro. Conteúdos abstratos, que tem que ser simbolizados, tem que ser colocados sob a forma de símbolos, textos, formas visuais,
ou palavras para serem carreados para o cérebro. Isso é simples. Mas se nós formos isso aqui, o que é educar? O que é desenvolver ser humano? É desenvolvê-lo considerando essa totalidade. Considerando a partir da totalidade do que ele é, de um equilíbrio entre mente, intelecto, afeto, emoção, personalidade, corpo, e esse desenvolvimento integral, que inclui mente, intelecto, afeto, emoção, personalidade, corpo. É necessário que vejamos cada ser dentro de suas relações. Então, eu tenho que me equilibrar e tenho que ter relações equilibradas com os meus amigos, com minha família, com as pessoas com quem eu trabalho, com as pessoas com quem eu convivo. Isso faz parte do desenvolvimento educativo. Me educar, me desenvolver para isso. Paulo Freire vai dizer que educar é dar sentido à vida, né? É uma frase que, mesmo sem pensar a partir dessa ideia do bonequinho, mas que sintetiza isso. Educar é dar um sentido e levar um desenvolvimento de todo esse processo complexo, de um ser humano complexo, dentro de suas relações, considerando os vetores de expressão, de recepção. E aí a gente poderia ter aqui vários exemplos, né, de como essas questões, eu falei da recepção, daquilo que a gente recebe, mas daquilo que a gente exprime também. Então, veja, por exemplo, hoje eu saí de casa pela manhã para resolver umas questões de carro, né, e num dos sinais, né, eu passei já no sinal amarelo e um cara do outro lado veio buzinando, você é o filho dessa, filho daquela e tal. Eu recebi agressão, né? Eu fui agredido com palavrões, com palavras, com gestos. Aquilo chegou em mim. Eu notei, eu recebi violência, né? Eu recebi agressão. Aí eu recebo aquilo, eu posso expressar também agressão, violência, responder do mesmo jeito, botar a mão para fora, fazer um gesto, gritar com o cara, filho dessa, filho daquela é você, e tal. E com isso, eu constituo um mundo mais violento. O cara já contribuiu para isso quando gritou, quando fez o gesto e tal. Se eu respondesse no mesmo nível, isso ali, para todo mundo que viu, para mim, para ele, geraria, né, uma descarga de adrenalina maior e a gente poderia entrar numa situação de tornar o mundo, naquele momento ali, histórico, naquele lugar muito mais violento. Eu abri minha janela e botei a mão e disse, desculpe, meu amigo, eu não tinha visto que o sinal já estava amarelo. Aí o cara ficou todo sem jeito, né? Quer dizer, ao responder, em vez de com agressão, eu responder com serenidade, eu construí a serenidade dentro de mim, em vez de me enervar e gritar e começar a ficar e querer brigar com o cara, né? Eu me acalmei. Ao falar, eu me acalmei, que eu não estava calmo ainda, eu não sabia se, né? Mas ao agir dessa maneira, eu levei a uma situação de calma. O cara que estava agressivo e tal, foi confrontado, podia até ter me mandado pastar de novo e tal, mas ele, no choque, ele também, eu acho que acalmou, e a gente, entendeu? A maneira como eu recebi, a maneira como eu expressei, me construiu, e se eu continuar conseguindo fazer isso, eu serei uma pessoa mais pacífica, eu serei uma pessoa mais tolerante com os outros, e ao mesmo tempo constrói um mundo mais tolerante, mais pacífico, menos agressivo, menos violento. Então, aquilo que eu recebo e aquilo que eu expresso são as maneiras pelas quais eu me constituo e constituo o mundo com o qual eu tenho, lógico, tu vai mudar o mundo todo. Não, eu vou constituindo o mundo a partir do meu alcance. Aquilo que eu expresso politicamente constitui o meu mundo, ou participa da constituição do meu mundo politicamente, que é uma amálgama, né? Uma síntese dessa totalidade de vários, de milhões de seres humanos aqui na nossa cidade, no nosso estado, né? Fazendo isso. Mas eu influo a partir do que eu expresso, a partir do que eu recebo, em tudo. Então, se eu penso em me desenvolver, e quando eu penso em desenvolver vocês,
quando eu penso numa instituição como o Instituto Federal de Educação ou qualquer outra, eu penso numa instituição que considere isso, o ser humano dessa maneira. Considere o ser humano em sua beleza, em sua complexidade, em sua dinâmica, em sua totalidade, em suas relações. Pensando assim, o que é que deveria ser um currículo de formação? O que é que nós temos que avaliar e como temos que avaliar? Você vê que muda completamente o conceito do que deve ser, né, do que deve ser o gesto educativo, ou o processo educativo, as relações educativas docente-discente, né, ou como diz o Paulo Freire, dodicente, né? Todos nós somos seres em permanente construção, em permanente crescimento, em permanente possibilidade de aprender uns com os outros. O que é que eu posso contribuir para vocês, o que é que vocês podem contribuir para mim, o que é que eu aprendo com vocês nessas relações, o que é que vocês me dão nessas relações, o que é que eu posso dar para vocês, contribuir, ajudar nesse desenvolvimento que inclui elementos intelectuais, mas que também tem que considerar a totalidade de vocês sempre, tá? Então esse é o paradigma que eu chamo de humanista radical, é o paradigma pelo qual me movo, é o paradigma que eu acredito. Tudo que eu fizer nas minhas disciplinas, vocês vão ver que vai pelo menos tentar. Há limitações, né? Dentro das relações que eu estou aqui, dentro do lugarzinho de trabalho, o sistema educacional que eu participo, mesmo público, mesmo com um certo grau de liberdade, mas ele, ao participar de um tipo de sociabilidade, que é a sociedade capitalista brasileira, inserida num capitalismo mundial, num determinado momento histórico, né, tem muitas constrições, tem muitas restrições. Eu não posso ser livremente quem eu gostaria de ser e agir livremente da forma como eu gostaria de agir, pelo menos não por completo. Eu tenho que fazer também mediações da maneira como eu expresso, mas vocês vão perceber, né, que eu vou tentar, na medida do possível, me pautar sempre por essa perspectiva de uma educação que considere o ser humano em sua integralidade, em toda sua complexidade, o ser humano, né, radicalmente grande. Então, até nosso debate de sala e até nosso próximo debate, nossa próxima aula.